teve um estudo feito por um PhD chamado Bruce Stevens, tá? E ele estava averiguando e avaliando qual era a raiz da pressão arterial, tá? Da pressão arterial alta, né? Da hipertensão. E ele chegou à seguinte conclusão: o microbioma intestinal, a flora intestinal do meu cliente, ela está diretamente ligada com as alterações na pressão, com as alterações ali da pressão alta, ou seja, causando essa hipertensão no meu cliente. Por isso que quando eu falei lá dos alimentos, dos intoxicadores, dos excessos de medicamento, tudo isso aqui, minha gente, corrompe a saúde intestinal. Então, às vezes o cliente ele tá tentando tratar a hipertensão, mas não tá resolvendo. Por quê? Porque ele tá ali só corrompendo a raiz cada vez mais. Tá causando algo que a gente chama de disbiose. E esse estudo ele é tão legal porque ele comprovou que a composição da flora intestinal, né, do microbioma intestinal de uma pessoa com pressão alta, ela é singular. Ou seja, uma pessoa que não tem a pressão alta, ela tem um microbioma diferente. Uma composição de quantidade, de variedade de micro-organismos. Então, olha só, enquanto eu tô lá tentando amenizar a fadiga, tô lá tentando ajudar meu cliente com a memória dele, tentando ajudar ele ali com a parte digestiva, com o cansaço, com as dores no corpo, só tentando aliviar o sintoma, tentando usar ali o óleo essencial para baixar a pressão, eu não tô olhando para a raiz, porque é a composição da flora intestinal, é o microbioma intestinal que está ligado, que vai dizer se esse cliente tem pressão alta ou não. Ou seja, para eu conseguir um resultado eficiente, o que eu preciso fazer? Corrigir essa desbiose. Tirar, né? Sabe a seleção de futebol que está montada? Aquela seleção está jogando contra. A gente precisa corrigir isso e mudar os jogadores. É isso que a gente precisa fazer. Entende? Uma outra coisa bem importante aqui, ó, os pesquisadores isolaram o DNA das bactérias intestinais obtidas das amostras das fezes de 105 voluntários. Eles usaram uma nova técnica envolvendo um software de inteligência artificial para analisar as bactérias, que revelou 4 tipos distintos de genes bacterianos e moléculas de assinaturas. É exatamente isso. Existem bactérias específicas dentro do intestino do seu cliente lá de terapias naturais que está favorecendo essa hipertensão. Enquanto não corrigir esse fator, não tem resultado. Stephanie, como é que eu corrijo? Enteroterapia, o DANI, o tripé, fitoterapia, aromaterapia e trofoterapia. Stephanie, se eu escolher só aromaterapia, resolve? Não, não resolve. Se você tiver um tripé com uma perna só, ele fica em pé? Não fica. Se tiver um tripé com 2 pernas, ele fica em pé? Não fica. Precisa do tripé. Precisa do começo, do meio e do final. Precisa do tratamento completo. Olha só. Essas moléculas também afetam o sistema cardiovascular, o metabolismo, os hormônios e o sistema nervoso. Olha só que incrível isso! E olha só essa parte do estudo que é muito legal. O Stevens fala o seguinte, ó: acreditamos que descobrimos novas formas de pressão alta. Analisando o microbioma intestinal, eles descobriram que não existe só um tipo de hipertensão. Existem várias formas de pressão alta. Hipertensão depressiva, que é pressão alta com depressão. Olha só isso aqui.
que pode ser uma doença completamente diferente de hipertensão não depressiva, que é a pressão alta sem depressão, que são cada uma diferente da depressão não hipertensiva. Então, olha só como o nosso intestino, gente, revela problemas que às vezes nem a ciência tem conhecimento. Olha só como a raiz da nossa vida, quando Hipócrates falava 2000 anos atrás ali que a raiz da saúde ou a raiz da doença está no intestino, tá realmente. Todos os dias a ciência, estudando o intestino, começa a descobrir coisas que a gente não sabia. Começa a descobrir coisas que a gente não tem conhecimento ainda.